O ministro Alexandre de Moraes, então, encerra o seu voto. O ministro Alexandre vota pela condenação do primeiro réu do julgamento do 8 de janeiro. Ele condenou Aécio Lúcio Costa Pereira a uma pena de 17 anos, pena de reclusão inicialmente em regime fechado de 15 anos e 6 meses e uma pena de detenção em regime aberto de 1 ano e 6 meses. Também o condenou a pagar 100 dias de multas, cada dia de multa no valor de 1/3 do salário mínimo. Depois do voto do ministro Alexandre de Moraes, nós teremos o voto do ministro Cássio Nunes Marques. Vamos ter que acompanhar muito bem o voto do ministro, talvez haja algum tipo de discordância. O ministro Cássio Nunes Marques também vai continuar avaliando ainda o primeiro réu do julgamento de 8 de janeiro. O réu é Aécio Lúcio Costa Pereira. Nessa primeira fase, gente, do julgamento do 8 de janeiro, estão sendo julgados 4 réus, 4 dos que são chamados os executores, aqueles que entraram e quebraram a Praça dos Três Poderes. Nesse julgamento histórico que nós estamos assistindo começar hoje, nós temos, na verdade, são mais de 1.000, eu vou até pegar os números aqui para vocês direitinho, que nós separamos aqui. Nós estamos falando, gente, de uma massa de pessoas entre incitadores, executores e autoridades. Vão ser julgados pelo STF 232 executores, as pessoas que foram à Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro e quebraram tudo. Vão ser julgados ainda 1.156 incitadores. Aí seriam penas mais leves, pessoas responsáveis por fazer a incitação nas redes sociais. E também estaremos falando nesse julgamento de 14 autoridades. Aí temos aí autoridades da Polícia Militar, tudo isso é um trabalho que foi feito pela Procuradoria-Geral da República, pelo procurador Carlos Frederico dos Santos. Então, nós estamos fazendo essa cobertura especial do julgamento de 8 de janeiro. Nesta primeira fase, 4 réus. Por enquanto, o julgamento está focado no primeiro réu, Aécio Lúcio Costa Pereira. Votou o ministro Alexandre de Moraes. O ministro votou por condenar Aécio a 17 anos de cadeia. Uma das penas que vai ser inicialmente em regime fechado, 15 anos e 6 meses de reclusão. O julgamento vai seguir com Cássio Nunes Marques, vai ser o segundo ministro a votar. Eu tenho aqui comigo no estúdio Clarissa Oliveira. Clarissa conversa um pouco aqui comigo sobre esses primeiros momentos, Clarissa, do julgamento. Pela manhã, a gente teve ali a abertura, a gente teve a sustentação do subprocurador Carlos Frederico dos Santos, que coordena toda essa força-tarefa que foi feita dentro da PGR para investigar os atos de 8 de janeiro. E agora temos o voto do ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todo mundo que está aqui com a gente, que está acompanhando aí esse julgamento que é tão polêmico, tão importante para a gente nesse momento. Raquel, fica ali já na largada desse julgamento uma certeza de que o ministro Alexandre de Moraes vai propor ali uma punição rígida para todas as figuras que participaram dos atos do dia 8 de janeiro, que estão aí sendo submetidos então ao crivo desse julgamento. É uma pena dura que está sendo imposta pelo ministro e ela vem também num ambiente de grande atenção. Eu passei agora, no começo da tarde, conversando com algumas pessoas que estão acompanhando o julgamento e eu tive ali um retorno da parte deles de que há uma avaliação de que há um certo espetáculo envolvendo esse julgamento. Primeiro, pela relevância absoluta dos fatos que estão sendo analisados. Vamos lembrar, a gente está falando de uma depredação completa dos principais prédios públicos ali em Brasília, dos prédios que representam os três poderes, um ataque, sim, à democracia.
E, além disso, há também a avaliação de que o fato de ser um julgamento tão amplo, com um número tão grande de réus, a gente está falando aí de mais de 1.300 réus, isso por si só já dá ali uma dimensão enorme para esse julgamento de hoje. Um ponto que é importante a gente ressaltar, eu acho, é que a gente está analisando, vejam só, em uma sessão aí, uma sessão extraordinária que vai passar a ser realizada em tese semanalmente, a gente tem a análise de um primeiro caso até agora. Vamos imaginar a complexidade desse julgamento, a quantidade de pessoas que vão ter os seus casos analisados pelo Supremo Tribunal Federal. A gente está em apenas um dos réus neste momento e a gente já passou aí por várias horas. A gente está tratando de uma parcela ínfima desse julgamento. Nessa primeira etapa, são 4 pessoas que estão tendo seus casos analisados. Em parte por crimes ali cometidos em conjunto, vistos como em conjunto, mas há um empenho do tribunal em fazer um tratamento individual ali a cada uma dessas pessoas. Ou seja, um processo extremamente complexo, Raquel, e que com certeza vai se arrastar por muito tempo, mas os primeiros indicativos já esperados da parte do ministro Alexandre de Moraes, uma posição firme e dura em relação aos réus que estão respondendo a esse processo. Clarissa, Yuri Pita se junta a nós. Yuri, a Clarissa estava frisando, eu acho que esse primeiro momento é realmente uma certa manifestação política do Supremo, para marcar o início do julgamento, marcar que está ocorrendo, iniciando-se uma punição ao que aconteceu no 8 de janeiro, porque como eu estava frisando no começo do jornal, nós estamos falando de mais de 1.000 investigados. E a expectativa é que depois desses primeiros 4 réus, a gente ainda não tem essa confirmação, Thaís Arbex depois chega com a gente tentando explicar um pouco isso, talvez isso vá até para o plenário virtual. E teve todo um questionamento antes de começar o julgamento, se essas pessoas deveriam estar sendo julgadas pelo Supremo ou não, porque afinal não tinham foro privilegiado. Então tem sim essa característica de se iniciar a punição pelo que aconteceu no dia 8 de janeiro, para que fosse uma marca histórica, para que isso nunca mais se repetisse. Isso está muito marcado, eu acho, nas falas do subprocurador que investigou e nas falas do ministro Alexandre de Moraes. E acho que não tinha nem como ser diferente diante da gravidade do que ocorreu. Raquel, boa tarde para você, Clarice, para quem nos acompanha aqui no 360. Tem alguns aspectos políticos, mas eu chamaria mais até de institucional, de um posicionamento institucional do Supremo enquanto corte, ainda mais depois de ter sido objeto ali dos mais variados ataques retóricos ao longo dos últimos anos, que culminaram com a destruição bastante violenta da sede do Supremo Tribunal Federal. Basta lembrar que foi dos três prédios, das 3 sedes dos poderes atacados pelos golpistas no 8 de janeiro, de longe o do Supremo Tribunal Federal foi o que foi atacado com maior virulência, com mais agressividade por parte dos invasores, dos vândalos. E, ademais, dentro do que aconteceu no período da manhã de hoje, em que um dos advogados de defesa chega a dizer, ao sustentar a inocência do seu cliente, que estava diante naquelas 2 bancadas onde fica o plenário do Supremo, diante das 11 pessoas mais odiadas do país, segundo ele, que seriam os 11 integrantes do Supremo Tribunal Federal, era mais do que esperado que não só viria um voto da parte do relator ministro Alexandre de Moraes, com toda a argumentação jurídica para descrever os atos que foram considerados criminosos pelo ministro Alexandre de Moraes, da parte deste réu, Aécio Costa Pereira, mas principalmente para marcar a posição de que não se tratou de um ato de vandalismo qualquer, não foi apenas uma horda de pessoas que causou um vandalismo como se tivesse saqueado um supermercado ou como se tivesse invadido uma propriedade. Se trataram de pessoas que acreditavam que iam derrubar o sistema constituído, a institucionalidade do Estado Democrático de Direito, e daí esse voto com uma retórica bastante eloquente, bastante extensa da parte do ministro, de fato, para marcar posição de que não se está tratando de julgamentos de ações penais convencionais, mas de pessoas que tentaram, sim, romper com o funcionamento da democracia no Brasil. Foi um ataque ao Estado Democrático de Direito.